E se eu te disser que eu me casei com um homem que matou meu marido e depois abusou de mim? Pois é, amiguinha, a vida da gente dá umas voltas que nem dá pra acreditar, né? Mas assim, vou ter que assumir. Eu me casei com ele por um bem maior: acabar com a vida do desgraçado. Na primeira noite que dormimos juntos depois de casados, eu já deixei logo uma facona debaixo do travesseiro para me garantir. Não era qualquer faca não, viu? Era aquela de cortar carne grandona, com a lâmina afiada que brilhava no escuro, quando eu a escondi entre o colchão e o estrado enquanto ele vomitava a cachaça no banheiro. O cabo de madeira já tinha marca dos meus dedos, de tanto que eu apertava ela toda noite antes de dormir. Cada vez que ele deitava por cima de mim, sentia meu corpo congelar como defunto, a boca seca feito palha. Mas lá dentro, meu sangue queimava como brasa viva, pensando no dia que eu ia fazer aquela faca entrar na carne dele como ele entrava em mim. Sem pedir licença, sem misericórdia. Meu nome é Hilda Soares da Costa. Tô com 82 anos nas costas, mas a cabeça ainda funciona, que é uma beleza. Nasci e me criei aqui mesmo em Taubaté. Nunca saí daqui para morar em outro canto. Essa cadeira de balanço já virou parte de mim, igual esses óculos vermelhos que todo mundo acha esquisito numa velha como eu. Dona Hilda, pra que esse óculos colorido? Vive me perguntando. Ora, porque é a única coisinha de luxo que eu me permiti na vida. O resto é tudo simples mesmo. O povo encarna em cada coisa, né não? Antes de continuar essa história que ficou engasgada na minha garganta por décadas, quero saber quem tá me ouvindo do outro lado. Me conta nos comentários seu nome e de onde você tá assistindo. Tem gente de Taubaté por aqui? Alguém que já passou pela Praça Santa Terezinha nos anos 60? Ou conheceu a antiga fábrica? Ou será que tô falando com alguém que carrega cicatrizes parecidas com as minhas? Às vezes, a gente acha que é a única que passou por certas coisas, mas quando abre a boca, descobre um mundão de gente que sabe exatamente a dor que a gente sentiu. Olhando para mim hoje, essa velhinha na cadeira de balanço, com esse vestidinho florido amarelo desbotado e esse crochê bege nos ombros, ninguém ia imaginar que já planejei uma vingança por anos a fio, que já tive que engolir choro, que já tremi de medo e de raiva na mesma hora, que já pensei em matar e morrer no mesmo dia. É que a gente vai ficando velho e parece que vira outra coisa, sabe? Como se a vida da gente quando era novo fosse de outra pessoa. Mas não é não. Aquela moça de 20 anos que tremia feito vara verde ainda tá aqui dentro, atrás dessas rugas, dessas manchas de velhice e dessa cicatriz na têmpora que o cabelo curto não esconde mais. Cada marca no meu corpo conta um pedacinho dessa história que eu nunca contei pra ninguém, só pra minha filha quando ela já estava adulta. História de um tempo que mulher não tinha pra onde correr, não tinha lei que protegesse, não tinha ninguém pra acreditar. Era só aguentar ou tomar providência com as próprias mãos. Tudo começou nessa mesma Taubaté, mas uma bem diferente da de hoje. Estamos falando dos anos 60, quando a fábrica de tecido ainda empregava metade da cidade. Lá do quintal da minha casa da época, dava para ouvir o apito da fábrica chamando os funcionários. Era 3 apitos, um para 6 da manhã, um para o almoço e um para a saída. A cidade inteira vivia no ritmo daquele apito, até quem não trabalhava lá. Eu era costureira, tinha aprendido com minha mãe desde menina. Trabalhava na loja de tecido do seu Juvenal, ajeitando bainha, fazendo ajuste, essas coisas. Não ganhava muito não, mas dava para me virar. Foi lá que conheci o Genivaldo Soares. Nossa Senhora, como aquele homem era bonito, alto, forte, cabelo bem penteado com brilhantina, dente tudo certinho. Vinha sempre comprar tecido para a mãe dele, dizia. Começou a puxar conversa, me esperar na saída, me trazer bombom. Genivaldo era daqueles homens que fazia a moça se sentir especial só de olhar. E eu, bobinha, caí que nem um patinho. Achava que tinha tirado a sorte grande quando ele pediu para namorar. Imagina, eu, filha de pai alcoólatra, sem muito estudo, conseguindo fisgar um rapaz que trabalhava no escritório da fábrica. Era quase um milagre. Minha mãe já tinha morrido, meu pai nem ligava para mim. Eu estava sozinha no mundo e ele parecia minha tábua de salvação.
O namoro foi rápido, coisa de 8 meses. No começo era só flores. Ele me tratava como uma princesa, me levava para tomar sorvete na praça, me apresentou para todo mundo como minha namorada. Casei com 19 anos, achando que ia ser feliz para sempre. Ai, meu Deus, como eu era inocente. Não percebi o sinalzinho que já estavam lá. O jeito que ele apertava meu braço quando outro homem olhava para mim. Como ficava bravo se eu demorasse mais que o combinado, como já ia dizendo que mulher de respeito não usa isso, não faz aquilo. A lua de mel durou pouco, viu? Nem bem a gente tinha completado 1 mês de casado, as regras começaram a aparecer. E olha que não era pouca, não. Primeiro veio as regras de horário. Eu tinha que estar em casa antes dele, a janta pronta na hora certa, a roupa dele passada do jeito que ele gostava. Depois veio as regras de roupa. Nada de vestido acima do joelho, nada de decote, nada de cor muito chamativa. Aí veio as regras de amizade. Não podia mais falar com esse, com aquele, principalmente com homem nenhum. Cada regra que eu quebrava, mesmo sem querer, vinha castigo. No começo era só grito, depois virou tapa, depois socão, depois de tudo. A primeira vez que ele me bateu de verdade quase me mandou para o outro mundo. Foi por causa de um vestido azul que eu tinha feito com um retalho da loja. Nada demais, juro pela alma da minha mãe. Quando ele chegou e me viu, os olhos dele ficaram vidrados igual de animal raivoso. Tá se mostrando pros outros homens? Ele berrou tão alto que as paredes tremeram. Aí avançou em mim feito bicho, rasgou o vestido na minha frente, escutei cada fibra do tecido gritando junto comigo. Me jogou contra a parede com tanta força que minha cabeça fez um barulho oco quando bateu. O sangue desceu quente pelo meu rosto, ensopando o que restava do vestido. Achei que ia morrer ali mesmo. Passei 3 dias vendo tudo embaçado, com gosto de ferro na boca. A marquinha que ficou aqui na têmpora é só uma lembrança pequena perto do buraco que ele abriu na minha alma naquele dia. A pancada na têmpora foi tão forte que deixou essa marquinha que ainda tá aqui hoje. Foi a primeira vez, mas não foi a última, nem de longe. Depois daquele dia, aprendi que era mais fácil obedecer. Fui me apagando, sabe? Virando uma sombra dentro da minha própria casa. Parei de usar as roupas que eu gostava, parei de conversar com as amigas, parei até de falar quando não era perguntada. E mesmo assim, não era suficiente. Parecia que quanto mais eu me diminuía, mais ele precisava me diminuir. E o pior é que por fora, pros outros, ele era o marido perfeito. Trabalhava direitinho, não bebia muito, ia na missa todo domingo, cumprimentava todo mundo na rua. O Genivaldo tinha 2 caras, a que mostrava pro mundo e a que guardava só pra dentro de casa. Até o padre, quando eu tentei desabafar uma vez, me disse: Dona Hilda, a senhora precisa ser mais compreensiva com seu marido. Homem tem muita pressão, muito peso nas costas. A senhora reza mais e seja mais obediente que melhora. Naquela época era assim. Problema de marido e mulher, ninguém se metia. Era tudo cruz que Deus dá, a gente carrega. Tudo, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. E enquanto isso, meu corpo ia acumulando marca, minha alma ia acumulando dor. Teve noite que eu deitava na cama e rezava para não acordar no dia seguinte. Mas acordava, e tudo começava de novo. 3 anos a gente viveu assim. 3 anos que pareceram 30. Até que mudamos para uma casa nova. Ou melhor, uma casa velha, mas nova para nós. Era pequena, de parede fina, colada com a do vizinho. Foi aí que o Augusto entrou na minha vida. Augusto Ribeiro, mecânico, morava sozinho na casa do lado. No começo, mal trocava palavra com ele. Genivaldo não deixava, claro. Mas as paredes eram tão finas que dava para ouvir tudo. E o Augusto ouvia. Ouvia quando o Genivaldo berrava comigo, quando as coisas quebravam, quando eu chorava baixinho para não fazer barulho. Um dia, o Genivaldo tinha saído para o trabalho e eu estava no quintal, estendendo roupa. Apareceu o Augusto por cima do muro baixo e disse assim, bem baixinho: A senhora tá precisando de ajuda, dona Hilda? Foi a primeira vez em anos que alguém me perguntou isso. Abri a boca, mas não saiu som. Só balancei a cabeça dizendo que não.
Mas acho que meu olho dizia outra coisa, porque ele ficou me olhando de um jeito como se enxergasse tudo o que eu estava passando. A partir daquele dia, sempre que o Genivaldo saía, o Augusto dava um jeito de puxar conversa. Nada muito, só bom dia, como vai a senhora, coisa assim. Aos pouquinho fui me soltando. Um dia, depois de uma surra muito feia, quando o Genivaldo já tinha saído, o Augusto pulou o muro, me ajudou a levantar do chão e cuidou dos meu machucado. Foi o primeiro gesto de bondade que alguém tinha comigo em tanto tempo que eu chorei igual criança. Depois disso, ele virou meu confidente. Quando o Genivaldo saía, eu às vezes ia na casa dele, só para conversar um pouco, para lembrar como era ser tratada feito gente. Nunca passou disso, juro por Deus. Era só conversa, só um ombro para chorar. Mas para mim, aqueles minutinhos escondido eram como água no deserto. Eu não sabia que o Augusto tinha outros planos. Não sabia que, por trás daquele jeito gentil, ele estava tramando uma coisa que ia mudar minha vida para sempre. Foi numa sexta-feira à noite. O Genivaldo tinha saído para beber com os amigos, como fazia toda sexta. Eu já sabia o que vinha depois. Ele chegava bêbado, com cheiro de outra mulher, e descontava tudo em mim. Naquela noite, porém, ele não voltou. No sábado de manhã, bateram na minha porta. Era a polícia. Tinham achado o corpo dele boiando no Rio Paraíba. Disseram que devia ter caído bêbado, se afogado. Acidente triste, falaram. Aceitei, de cabeça baixa. Nem consegui chorar no velório. Não vou mentir e dizer que senti muito. A verdade é que, pela primeira vez em anos, eu respirei aliviada. Pensei que finalmente ia ter paz. Mal sabia eu que estava só começando o verdadeiro inferno. Sabe o que é mais triste em tudo isso? Não foi só de uma vez que o Genivaldo virou aquele monstro. Foi devagarinho, gota por gota, igual aquela história da rã que fica na água esquentando e nem percebe que está cozinhando. Nos primeiros tempos de casado, ele só erguia a voz. Depois veio o xingamento. Quando chegou no empurrão, eu já estava tão acostumada a obedecer que nem achei que ia piorar. Mas piorou, viu? E como piorou. Lembro de cada surra como se fosse hoje. A pior foi quando uma vizinha veio me visitar sem avisar e me trouxe um pedaço de bolo. Quando o Genivaldo chegou e viu o prato sujo na pia, perguntou de onde tinha vindo. Falei a verdade, que besteira a minha. Ele esperou a noite chegar, trancou a porta do quarto e me bateu com o cinto até minhas costas ficarem em carne viva. Passei uma semana dormindo de bruços, sentindo o lençol grudar nas feridas toda vez que me mexia. Naquele dia, eu entendi que estava sozinha no mundo. Primeiro perdi as amigas, depois os parentes, por fim até o direito de falar com a vizinha. O Genivaldo foi me isolando igual quem cerca um animal. Cortou meus laços um por um. Meu pai, que já bebia demais, acabou morrendo logo depois do meu casamento. Os primos que eu tinha, ele inventou briga. As amigas da época de solteira foi afastando com grosseria. No final, eu não falava com ninguém além dele. Até na loja de tecido onde eu trabalhava, ele deu um jeito de me tirar. Mulher minha não precisa trabalhar fora, foi o que disse. E eu como ia discutir? Sem o dinheirinho que eu ganhava, fiquei ainda mais na mão dele. Cada tostão que eu queria gastar, tinha que pedir. E se o que eu pedisse não fosse do agrado dele, tinha que me preparar para o pior. Comecei a esconder moeda na costura do colchão. Sou costureira desde menina, aprendi com minha mãe, então tinha essa manha. Abria a costura, escondia o dinheiro lá dentro e fechava tão bem que ninguém percebia. Era pouco, moedinha que sobrava das compras, troco que ele nem notava. Pensava que um dia, quem sabe, juntava o suficiente para fugir. Mas para onde? E como? Com que dinheiro ia viver depois? Naquela época, mulher separada era mulher da vida. Ninguém dava emprego, ninguém alugava casa. Foi quando mudamos para casa nova que as coisas ficaram diferentes. Não melhor, mas diferente. O Genivaldo estava bebendo cada vez mais. O dinheiro já não dava, e ele achava que a culpa era minha, que eu não sabia economizar. As surras eram quase todo dia. Teve uma noite que ele quebrou meu nariz com um soco só porque a sopa estava fria. O barulho do osso quebrando. Parecia um galho seco estalando.
Meu nariz nunca mais ficou direito, até hoje é meio torto, tá vendo? A casa onde a gente foi morar era pequena, colada na do vizinho. As paredes eram tão finas que dava para ouvir até quando o Augusto tossia do lado. E se a gente ouvia ele, ele com certeza ouvia a gente. Ouvia os gritos do Genivaldo, ouvia os barulhos das pancadas, ouvia meu choro abafado no travesseiro. Por muito tempo, ninguém fez nada. É assim mesmo, sabe? As pessoas preferem fingir que não estão vendo, que não estão ouvindo. Esse Augusto era mecânico, trabalhava numa oficina perto da estação. Homem quieto, na dele. Devia ter uns 35 anos naquela época, um pouco mais velho que eu. Não era bonito que nem o Genivaldo, mas tinha um jeito calmo, uma voz mansa que acalmava só de ouvir. Vivia sozinho, nunca soube de mulher nenhuma lá. Mantinha a casa arrumadinha, o quintal capinado. Era o tipo de vizinho que ninguém reclama. Um dia, depois de uma surra muito feia, eu estava no quintal, estendendo roupa com o olho tão inchado que mal via o varal. O Augusto apareceu por cima do muro e perguntou se eu estava precisando de ajuda. Quase desabei ali mesmo, mas o medo era maior. Só balancei a cabeça dizendo não e entrei correndo para dentro. Mas acho que aquela pergunta plantou uma sementinha em mim, sabe? A ideia de que talvez, só talvez, ainda existisse alguém que se importava. Foi depois disso que a coisa começou. Sempre que o Genivaldo saía, o Augusto dava um jeito de me encontrar. No começo era só um bom dia, uma palavrinha. Depois foi crescendo. Um dia, me viu com o braço roxo tentando pegar roupa no varal e me ofereceu arnica. Outro dia me trouxe um pedaço de bolo que disse ter sobrado. Aos pouquinho fui baixando a guarda. A fome de conversar com alguém, de ser tratada como gente era tanta que eu nem percebi o perigo. Teve um dia que o Genivaldo me deixou tão machucada que nem consegui levantar da cama de manhã. Quando ele saiu para o trabalho, o Augusto de algum jeito percebeu que tinha algo errado. Acho que porque não me viu no quintal como de costume. Ele pulou o muro, bateu na porta. Quando viu meu estado, me ajudou a limpar os machucados, trouxe remédio, fez um chá. Foi a primeira vez em anos que alguém cuidou de mim assim, com carinho. Tentei buscar ajuda antes, claro que tentei. Fui escondida até a delegacia uma vez, quando o Genivaldo tinha machucado meu braço tão feio que achei que estava quebrado. Sabe o que o delegado me disse? Dona, volta para casa e obedece seu marido. Homem precisa de respeito. E me mandou embora. Descobri depois que ele e o Genivaldo eram compadre, bebiam junto todo fim de semana. Até na família dele busquei socorro. A irmã dele, minha cunhada Marlene, morava perto. Fui na casa dela uma tarde, mostrei os machucados, contei tudo. Ela só virou o rosto e disse: "O Genivaldo sempre teve gênio forte. Você deve ter feito por onde?" E nunca mais me recebeu na casa dela. Era como bater em parede de concreto. Não tinha saída. Naquele tempo, mulher apanhava e ficava quieta. Se abria a boca, a culpa era dela. Se o marido bebia, era porque ela não sabia cuidar da casa direito. Se ele procurava outra, era porque ela não sabia agradar na cama. Tudo era culpa da mulher. E a gente acabava acreditando nisso, viu? Acreditava tanto que eu mesma me culpava quando ele me batia. Devia ter feito diferente, devia ter calado a boca, devia ter adivinhado o que ele queria. Então, quando o Augusto apareceu com aquele jeito de quem se importava, foi como água no deserto. Em pouco tempo, ele virou meu único amigo, meu confidente. Nos dias que o Genivaldo saía, eu às vezes ia lá na casa dele, só para ter um pouquinho de paz. A gente tomava café, conversava, ele me ouvia. Só isso já era um milagre para mim. Poder falar sem medo de apanhar, poder respirar sem ficar tensa. Foram os únicos momentos de quase felicidade naqueles anos. Nunca imaginei que aquilo podia ser outra coisa além de amizade. Jamais pensei que o Augusto pudesse ter outros planos. Ele parecia tão sincero no cuidado, tão genuíno na preocupação. E eu, boba, acreditei que tinha encontrado um anjo da guarda. Anjo. Mais tarde descobri que era o contrário. Tudo mudou naquela sexta-feira. O Genivaldo tinha saído para beber como sempre fazia. A diferença é que dessa vez ele não voltou. No sábado de manhã, a polícia bateu na minha porta.
Tinham encontrado o corpo dele boiando no rio Paraíba. Disseram que ele devia ter bebido demais, caído no rio e se afogado. Um acidente, falaram. Fiquei parada, sem reação. Não consegui nem chorar no velório. Uma parte de mim estava aliviada e me sentia culpada por isso. Mas algumas coisas não se encaixavam naquela história. O Genivaldo podia ser muita coisa ruim, mas sabia nadar igual peixe. Foi criado na beira daquele rio, desde moleque pulava lá. E mesmo bêbado, ele sempre achava o caminho de casa, nunca ficava perambulando. Além disso, o lugar onde acharam ele era longe do caminho que ele costumava fazer. Por que teria ido até lá? Guardei essas dúvidas para mim mesma. Afinal, quem ia acreditar em mim? E mais, quem ia se importar? Um marido violento a menos no mundo. Até a polícia parecia aliviada de não ter que investigar muito. E eu, pela primeira vez em anos, podia respirar sem medo. Ou pelo menos achava que podia. Depois do enterro, o Augusto se mostrou ainda mais presente. Me ajudou com o funeral, com os papel, com tudo. Sem ele, nem sei como teria me virado naqueles dias. Eu estava fraca, confusa, sem saber o que seria da minha vida agora. Ele foi um porto seguro. Me trazia comida, me fazia companhia, ouvia meus desabafos. Era como se Deus tivesse tirado o Genivaldo e colocado o Augusto no lugar, para compensar. Foi mais ou menos um mês depois do enterro que tudo virou de cabeça para baixo. Era de tardezinha, eu estava voltando do mercadinho com uma sacola de pão. Passei pela lateral da casa do Augusto, onde tinha uma janela que dava para o quintal dele. A janela estava entreaberta, e ele estava lá dentro conversando com alguém. Não era da minha conta, ia seguir em frente, mas aí ouvi meu nome. A Hilda não desconfia de nada, ele estava dizendo. Acha que foi acidente? Melhor assim. O outro homem, que eu não conhecia, respondeu. Você teve sorte que ninguém suspeitou. Empurrar o cara bêbado no rio foi arriscado. E o Augusto? Que nada. O Genivaldo estava tão bêbado que nem viu o que aconteceu. Foi só convidar para mais uma lá perto do rio, esperar ele ficar de costas e pronto. Fiquei paralisada. Minha sacola de pão caiu no chão. Apanhei correndo antes que me vissem e saí quase correndo para casa. Tranquei a porta, a janela, tudo. Meu coração parecia que ia explodir. O Augusto tinha matado o Genivaldo. Matado de propósito. Planejado tudo. E eu, que pensei ter encontrado um amigo, um protetor, na verdade tinha encontrado... O quê? Um assassino. Passei a noite toda acordada, tremendo. Por quê? Por que ele tinha feito isso? Será que era só por bondade para me livrar do Genivaldo? Não fazia sentido arriscar tudo assim só por compaixão. Tinha que ter outro motivo. E aí, como um raio, me lembrei de pequenos detalhes. O jeito que ele me olhava às vezes. Como parecia sempre saber quando o Genivaldo saía. Como tinha aparecido na minha vida justo quando eu estava mais vulnerável. Nos dias seguintes, notei que o Augusto estava diferente. Mais próximo, mais ousado. Começou a fazer elogio, trazer presentinho. Uma flor colhida no caminho. Um doce que tinha comprado na feira. Coisas pequenas, mas que iam além da amizade. E eu, com medo do que ele podia fazer, não sabia como reagir. Sorria, agradecia, mas por dentro estava apavorada. Uma noite, ele me convidou para jantar na casa dele. Preparou tudo com tanto cuidado que seria até bonito se eu não soubesse o que sabia. Conversamos, ele abriu uma garrafa de vinho. E aí, no meio da conversa, ele pegou minha mão e disse: Hilda, acho que você já percebeu que gosto de você. Não como amigo, como homem. Engoli seco, sem saber o que responder. Disse que era muito cedo, que eu ainda estava de luto, que precisava de tempo. Ele aceitou, mas vi um brilho no olhar dele que me deu medo. Um brilho que eu já conhecia bem, porque tinha visto nos olhos do Genivaldo. Possessão. Foi quando percebi a terrível verdade. Eu tinha saído da jaula de um lobo para cair na tocaia de outro. Só que esse era muito mais perigoso. O Genivaldo era um homem violento, mas previsível. O Augusto era calculista, manipulador, capaz de planejar um assassinato com tanta frieza, e ninguém desconfiar.
Preciso fazer uma pausa aqui, porque mesmo depois de tanto tempo, essas lembranças ainda pesam como chumbo. Se essa história tá tocando seu coração, considere fazer uma contribuição para o canal Sabedoria da Vovó. É bem simples. Procura aquele botãozinho Valeu que aparece embaixo do vídeo. Parece uma moedinha com um coraçãozinho. Quando clicar, você pode escolher qualquer valor, do preço de um cafezinho até o que seu coração mandar. Esse dinheiro permite que a equipe continue viajando pelo interior do Brasil, encontrando velhas como eu que guardaram segredo pesado por décadas. Eles precisam pagar transporte, hospedagem, equipamento. Tudo isso tem custo. Se não puder contribuir, não se preocupe. Só de você estar aqui, me ouvindo, já é um presente para essa velha. Vamos continuar, que agora vem a parte que ninguém nunca soube. Naquela noite, depois de ouvir a conversa do Augusto, não consegui dormir nem um pingo. Fiquei andando de um lado para o outro na sala, na cozinha, no quarto, sentindo um medo diferente de qualquer outro que já tinha sentido antes. Não era medo de apanhar, era medo de algo pior, mais sombrio. Quando vi que o dia ia amanhecer e eu ainda estava acordada, resolvi sair para o quintal para respirar um pouco. Sentei nessa mesma cadeira onde estou agora. Não essa exatamente, mas uma igualzinha. Foi daqui, olhando o sol nascer por trás da jabuticabeira, que tomei a decisão que mudou o rumo da minha vida. Decidi que ia destruir o Augusto. Não com violência, porque nisso ele era mais forte. Não com denúncia, porque ninguém ia acreditar em mim, mas com as armas que eu tinha, paciência, inteligência e a própria ganância dele. Primeiro, precisava ganhar tempo. Ficar longe o suficiente para ele não desconfiar, mas não tanto que perdesse o interesse. Nos dias seguintes, fingi que estava doente. Era fácil. Meu corpo ainda tinha marcas suficientes do Genivaldo para justificar qualquer mal-estar. Quando o Augusto vinha me visitar, eu estava sempre deitada, fraca, dizendo que precisava de tempo para me recuperar. Ele trazia sopa, remédio, fingia preocupação, e eu fingia gratidão. Nesse meio tempo, comecei a observar, não só o Augusto, mas tudo em volta dele. Quem visitava a casa dele, com quem conversava, para onde ia quando saía. Me tornei uma sombra silenciosa, atenta a cada detalhe. Sabia que precisava de provas do que ele tinha feito e que talvez, só talvez, o assassinato do Genivaldo não tivesse sido a primeira vez. Foi mais ou menos um mês depois da morte do Genivaldo que aconteceu a primeira coisa estranha. Vi o Augusto carregando uma mala grande para o carro dele de madrugada. Não era hora de viagem, era hora de segredo. No dia seguinte, perguntei como se não fosse nada. Vizinho, estava voltando de viagem ontem à noite? Ele ficou meio sem jeito e disse que tinha ido buscar umas ferramentas na casa de um amigo. Mas a mala que vi não parecia carregar ferramenta nenhuma. Logo depois, soube que a Maria das Dores, uma costureira que morava do outro lado da cidade, tinha sumido. Ninguém sabia para onde, ela simplesmente não apareceu mais para trabalhar. Vivia sozinha, não tinha família. Algumas pessoas comentaram, mas logo o assunto morreu. Gente pobre some toda hora. Ninguém liga muito. Um dia, precisei buscar um tecido na casa dela. A gente fazia trabalho junto às vezes. Eu terminava o que ela começava quando tinha muita encomenda. Como ela não estava, falei com o senhorio, que deixou eu entrar para pegar o material. A casa estava arrumada, como se ela tivesse saído para voltar logo. Na mesinha do lado da cama, encontrei um diário. Não devia, mas abri. Na última página escrita, ela falava de um mecânico que tinha conhecido, que era tão gentil, tão atencioso, que ia jantar na casa dele naquela noite. Meu sangue gelou. Guardei o diário comigo sem que ninguém visse e saí de lá tremendo. Podia ser coincidência, claro, mas meu coração dizia que não era. No caminho para casa, passei na frente da oficina onde o Augusto trabalhava. O dono, seu Valdomiro, estava na porta fumando. Puxei conversa, falei que era vizinha do Augusto e aos pouquinhos fui perguntando sobre ele. Quanto tempo trabalhava ali, de onde tinha vindo? Ele é de Aparecida, seu Valdomiro falou. Veio pra cá faz uns 2 anos. Bom mecânico, não posso reclamar. Mas é fechado, sabe? Não fala muito da vida.
Quando perguntei se ele sempre viveu sozinho, o velho deu de ombros. Ouvi dizer que era casado, mas a mulher sumiu. Essas coisas acontecem. Foi assim que comecei minha pesquisa sobre o passado do Augusto. Como costureira, eu conhecia muita gente na cidade. Todo mundo precisa de roupa, né? Do mais rico ao mais pobre. Então fui tecendo minha rede de informação, fio por fio, ponto por ponto. Voltei a trabalhar na loja de tecido, falei que precisava de dinheiro agora que era viúva. Era verdade, mas também era uma forma de ouvir os fuxico, de perguntar sem parecer que estava perguntando. A loja ficava perto do cartório, e eu sempre levava um cafezinho para o seu Romero, que trabalhava lá. Homem já de idade, gostava de conversar. Um dia, levei o nome completo do Augusto, que tinha visto numa carta na casa dele, e perguntei para o seu Romero se ele podia me ajudar a achar o endereço do irmão dele em Aparecida, que eu queria mandar um presente. Mentira, claro, mas funcionou. Seu Romero procurou nos registros e não achou nenhum irmão, mas achou algo estranho. O Augusto tinha vindo de Cruzeiro, não de Aparecida. E tem mais, ele falou baixinho, olhando para os lados. Tem uma anotação estranha aqui. Parece que ele foi investigado pelo desaparecimento da esposa lá em Cruzeiro, mas nada foi provado. Fiquei gelada, mas fingi surpresa. Deve ser outro Augusto, falei. Meu vizinho é tão gentil. E o velho só balançou a cabeça. Os lobos mais perigosos são os que parecem cachorro de estimação, dona Hilda. Nessa altura, já tinha certeza que o Augusto era um monstro disfarçado de anjo. Mas não podia simplesmente acusar ele de nada. Quem ia acreditar? Era a palavra dele contra a minha, e ele tinha construído uma imagem de homem bom na vizinhança, enquanto eu era só a viúva do beberrão. Precisava de prova, de certeza absoluta. Foi quando decidi usar contra ele a mesma arma que ele usou, a confiança. Depois de quase 2 meses fingindo estar me recuperando, comecei a parecer mais animada quando o Augusto vinha me visitar. Aceitava os presentinhos, sorria mais, fingia corar quando ele fazia elogio. Aos pouquinho fui dando corda. Um dia aceitei ir tomar café na casa dele. Depois, um cineminha na praça. Sempre com cuidado para parecer que estava cedendo aos pouquinho, nunca de uma vez. O Augusto estava nas nuvens. Achava que tinha me conquistado, que eu finalmente estava superando o luto. Mal sabia que cada sorriso meu escondia uma náusea, que cada vez que concordava com ele, eu estava contando os minutos para poder ir embora. Mas era o único jeito. Tinha que fazer ele confiar em mim totalmente, baixar a guarda, revelar seu segredo. Quanto mais próxima ficava dele, mais acesso tinha à casa, às coisas dele. Quando ele estava no trabalho, eu às vezes dava um jeito de ir lá, limpar ou fazer uma surpresa. Remexia nas gavetas, nos armários, procurando qualquer coisa que pudesse me dar certeza. Encontrei foto de mulheres que não conhecia, recorte de jornal sobre desaparecimento, uma caixa trancada que nunca conseguia abrir. Mas o problema era, onde guardar essas pistas? Não podia levar para minha casa, e se ele encontrasse? Inventei de fazer um trabalho na igreja costurando roupa pro altar. O padre deixava eu guardar meu material numa salinha nos fundos. Foi lá que criei meu esconderijo, dentro de uma caixa de linhas antiga com fundo falso. Guardava cópia de tudo que achava, mais o diário da Maria das Dores e as anotações que o seu Romero me passava de vez em quando. Tinha dias que me sentia suja por dentro, nojenta mesmo. Porque para fazer o Augusto confiar, eu tinha que ser carinhosa. Tinha que deixar ele segurar minha mão, às vezes até um beijo no rosto. Cada toque dele era como engolir vidro quebrado, mas eu sorria e fingia. Pensava na Maria das Dores, na esposa dele que tinha sumido, e isso me dava força para continuar. Um dia, depois de uns 3 meses dessa aproximação, ele me pediu em namoro oficialmente. Levou flor, bombom, fez todo um teatro. Meu estômago revirou, mas sorri e disse que sim. Era a aposta mais arriscada da minha vida, mas também a única forma de ter acesso total à vida dele. Namorando oficialmente, ninguém estranharia me ver entrando e saindo da casa dele, ou passando a noite lá de vez em quando. Uma vez aceitei dormir na casa dele,
Disse que estava com medo de uma tempestade forte que estava chegando. Na verdade, queria vasculhar melhor o quarto, que até então só tinha visto de relance. Quando ele dormiu, coloquei um remedinho de dormir no chá dele, só o suficiente para deixar num sono pesado. Abri o guarda-roupa com cuidado para não fazer barulho. No fundo, atrás das roupas tinha uma maleta. Abri com cuidado e encontrei documento, carta e, misericórdia, mais um diário. Esse não era da Maria das Dores, era de outra mulher chamada Cristina. Não dava tempo de ler ali, então tirei umas páginas que pareciam importantes e guardei na minha roupa. Na manhã seguinte, com a desculpa de ir na padaria, corri para a igreja e guardei tudo no meu esconderijo. Depois li, com o coração apertado. Era o diário de uma mulher de cruzeiro, que falava do marido Augusto. No começo era tudo amor, depois foi mudando. Ela falava de ciúme, de controle, de medo. A última anotação era de 3 anos atrás, dizia: ele descobriu que quero ir embora. Disse que se eu tentar, vou me arrepender. Tenho medo do que ele pode fazer. Seu Romero, do cartório, foi se tornando cada vez mais meu aliado nessa busca. Ele também tinha perdido uma filha, não por assassinato, mas por doença, e me via um pouco como a filha que não tinha mais. Um dia me chamou no cantinho e mostrou uns papel. Dona Hilda, aquele seu vizinho, tem coisa estranha. Achei registro dele em outras cidades além de Cruzeiro. Parece que ele muda de nome de vez em quando, mas é a mesma pessoa. Foi ele que me ajudou a montar o quebra-cabeça. O Augusto tinha vivido em pelo menos 4 cidades diferentes nos últimos 10 anos. Em cada uma mulher tinha desaparecido depois de se envolver com ele. Sempre o mesmo padrão. Mulher sozinha, sem família por perto, vulnerável de algum jeito, como a Maria das Dores, como a esposa dele, como eu. E em cada caso, ele saía da cidade logo depois, mudava para o próximo lugar, às vezes com nome um pouco diferente, e recomeçava tudo. Era um predador que não matava por impulso, como o Genivaldo. Matava com método, com planejamento, e nunca deixava rastro suficiente para ser pego. Até encontrar comigo. Acho que o que me salvou foi justamente o Genivaldo. O Augusto tinha visto o que ele me fazia, tinha me observado por meses antes de agir. Achou que eu era a vítima perfeita, já quebrada, agradecida por qualquer migalha de atenção, sem ninguém que se importasse se eu sumisse. Mas ele não contava que aqueles anos de inferno com o Genivaldo tinham me deixado não só quebrada, mas esperta. Aprendi do pior jeito a ler as pessoas, a sentir o perigo, a desconfiar de bondade que vem fácil demais. O tempo ia passando, e eu juntando mais e mais prova. Já não tinha dúvida nenhuma do que ele era. Faltava decidir o que fazer com tudo aquilo. Ir na polícia? Eles não tinham feito nada quando o Genivaldo me espancava na frente de todo mundo. Por que fariam algo agora, com provas que eu tinha conseguido fuçando escondida na casa dele? E se não acreditassem em mim, eu sabia que seria a próxima a desaparecer. A solução veio num domingo, na missa. O padre anunciou que a rádio da cidade ia fazer um programa especial sobre histórias de nossa gente, convidando pessoa comum para contar suas vivências. Era a oportunidade perfeita. Na rádio, ao vivo, eu poderia contar tudo o que descobri. Ele não poderia me calar no meio de tanta gente. E mesmo que tentasse negar depois, a semente da dúvida já estaria plantada. Mas tinha um problema. Como garantir que ele não descobrisse meu plano antes? Conforme os dias foram passando e a gente foi ficando mais próximo, ele começou a ficar mais possessivo. Queria saber onde eu ia, com quem falava. Às vezes aparecia de surpresa na loja de tecido só para ver se eu estava mesmo lá. Era como se o Genivaldo tivesse voltado, só que com uma cara diferente. Para não levantar suspeita, tive que me entregar ainda mais ao papel de namorada apaixonada. Ria das piadas sem graça dele, fazia comida do jeito que ele gostava, ouvia as mesmas histórias 10 vezes seguida, fingindo interesse. Cada dia era uma atuação, da hora que acordava até a hora de dormir. Se um dia ele percebesse que era tudo fingimento, eu estava perdida. Numa noite, quase 6 meses depois da morte do Genivaldo, o Augusto me pediu em casamento. Não foi surpresa, eu já sentia que vinha por aí. Mesmo assim, meu coração quase parou.
Casar significava morar junto, estar perto dele 24 horas por dia. Onde eu esconderia minhas provas? Como continuaria investigando? Como manteria minha máscara sem descanso? Mas também significava a chance definitiva de conseguir tudo o que precisava para destruir ele. E mais, se recusasse, ele poderia desconfiar, perceberiam os planos todos. Então, engoli o nó na garganta e disse sim. Na mesma noite, ele quis selar o noivado na cama. Foi a coisa mais difícil que já fiz na vida. Fechei os olhos e pensei na Maria das Dores, na Cristina, em todas as mulheres que ele tinha machucado. Aguentei por elas. O casamento aconteceu 1 mês depois, igualzinho à história que comecei contando. Na primeira noite, botei a faca debaixo do travesseiro. Não que fosse usar, era mais um lembrete para mim mesma do que eu estava fazendo e por quê. Nos dias e semanas seguintes, fui juntando as últimas peças do quebra-cabeça, preparando tudo para o programa da rádio que ia acontecer dali a 2 meses. Tem gente que vai parar de assistir agora. Alguns vão dizer que uma simples costureira como eu jamais teria coragem ou inteligência para fazer o que vou contar a seguir. Outros vão achar que estou inventando para aparecer na internet. Duvido que você tenha coragem de apertar aquele botão de like depois de ouvir o que eu fiz. Só quem realmente entende o que é estar encurralada vai conseguir continuar comigo. Vamos ver quem tem estômago para o que vem a seguir. Ainda me lembro do dia do casamento como se fosse ontem. Foi no cartório da cidade, coisa simples. Eu com um vestidinho azul clarinho, o único que eu tinha que não era preto do luto. E ele todo arrumado, com terno emprestado que ficava grande nos ombros. O seu Romero do cartório me olhava com uma cara tão estranha enquanto assinava os papel. Acho que ele já desconfiava de tudo. Quando o juiz de paz disse, pode beijar a noiva, e o Augusto se aproximou de mim, tive que prender a respiração para não vomitar. Tava literalmente casando com o diabo vestida de azul claro. A festa foi na casa nova que alugamos, a mesma que o Augusto já tinha antes, só que agora eu morava lá também. Vieram uns vizinhos, o pessoal da oficina onde ele trabalhava, algumas clientes minhas da loja de tecido. Todo mundo sorrindo, desejando felicidade, falando como era bonito ver uma viúva recomeçando a vida. Se eles soubessem. O bolo era de fubá com goiabada, bolo simples que eu mesma fiz. Cada mordida parecia areia na minha boca. O pior foi a noite de núpcias. Aguentei lembrando de todas aquelas mulheres que não tinham mais voz, que tinham sumido sem deixar rastro. É por vocês, repetia na minha cabeça enquanto fechava os olhos e esperava acabar. O Augusto era carinhoso de um jeito doentio, dizendo que agora eu era só dele, para sempre. Cada palavra de amor dele soava como ameaça para os meus ouvidos. A vida de casada com o Augusto era um teatro sem fim. De dia, eu era a esposa dedicada, carinhosa, grata por ter encontrado um homem tão bom depois de tudo que passei. Limpava a casa, fazia comida, cuidava da roupa dele, sorria quando ele chegava. De noite, depois que ele dormia, começava minha outra vida. Esperava a respiração dele ficar pesada, às vezes dava até remédio para dormir no chá. Aprendi com meu pai, que tomava para acalmar as crises de nervoso, e começava a mexer nos documentos, nas cartas, em tudo que pudesse me dar mais prova. Criei esconderijo pela casa inteira. Uma tábua solta embaixo da cama, um fundo falso na lata de farinha, um bolsinho secreto na cortina que eu mesma costurei. Mas o principal esconderijo continuava sendo a salinha da igreja, onde eu guardava as coisas mais importantes. Tinha que ser muito cuidadosa. Se ele descobrisse um caderninho que fosse, eu estava perdida. Um dos meus métodos mais esperto foi a boneca de pano. Comecei a fazer umas bonecas para vender, daquelas bem caprichada com roupa que dava para trocar e tudo. Dizia que era para complementar a renda. O Augusto até gostou da ideia, achou bonitinho. Mal sabia que uma das bonecas tinha um radinho pequenininho dentro dela, daqueles de pilha, que eu tinha mexido para funcionar como gravador. Punha ela em cima da cômoda e deixava gravando quando tinha visita em casa, ou quando o Augusto estava conversando com alguém. Foi com essa boneca que gravei ele falando com um amigo da oficina sobre como tinha se livrado do Genivaldo.
Na gravação, ele não falava explicitamente em assassinato, mas dizia coisa tipo: fiz um favor para Hilda, ela nem sabe direito. E o amigo respondia: tem que tomar cuidado, essas coisas da cadeia. Não era prova definitiva, mas já era alguma coisa. Também fiz amizade com a vizinha do outro lado da rua, Dona Isolda, que podia ver a nossa casa da janela dela. Pedi para ela ficar de olho quando eu saía, anotar quem entrava e saía, se o Augusto trazia alguém. Disse que era porque tinha medo de ladrão, que o Augusto guardava as economias embaixo do colchão. Ela adorou ter essa missão, vivia na janela mesmo. Tudo ia correndo mais ou menos como eu planejava, até que veio a complicação que eu nunca podia ter previsto. Engravidei. Quando percebi que estava atrasada, primeiro achei que era nervoso, que era a tensão de viver essa vida dupla. Mas logo os enjoos começaram, e não tinha mais como negar. Fiquei desesperada. Um filho mudava tudo. Como eu podia continuar com meu plano agora? Como podia arriscar não só a minha vida, mas a de uma criança inocente? O Augusto ficou tão feliz com a notícia que dava medo. Saiu contando para a cidade inteira, fazendo plano, comprando coisinha para o bebê antes mesmo da barriga aparecer. Me tratava como se eu fosse de cristal, não deixava pegar peso, fazer esforço. De repente, ele já não era só meu marido, era o pai do meu filho. Isso mudava tudo. Cheguei a considerar seriamente abandonar o plano. Talvez eu pudesse viver essa vida, fingir que não sabia de nada, criar meu filho, esperar ele crescer e ir embora. Quem sabe o Augusto não mudasse com a paternidade? Quem sabe o amor por uma criança não transformasse ele? Mas no fundo, eu sabia que era ilusão. Homem que mata mulher não vira santo porque virou pai. As dúvidas me corroíam por dentro enquanto a barriga crescia. Tinha noite que eu chorava escondida no banheiro, sem saber o que fazer. Rezava, pedia orientação, mas parecia que Deus tinha me abandonado naquele momento. A única pessoa com quem consegui desabafar um pouco foi seu Romero, e mesmo assim não contei tudo. Só falei que tinha medo do Augusto, que às vezes notava coisa estranha. Ele me olhou com aqueles olhos de quem já viveu muito e disse: Dona Hilda, serpente não muda a natureza só porque trocou de pele. Estava de 7 meses quando encontrei mais uma prova. Fuçando numa mala velha no sótão, achei uma caixa de sapato com recorte de jornal. Eram notícias sobre desaparecimento de mulheres em várias cidades diferentes. 5 ao todo. 5 mulheres que tinham sumido sem deixar rastro, todas com o mesmo perfil. Sozinha, vulnerável, sem muita gente que sentisse falta. Exatamente como a Maria das Dores, como a Cristina. Como eu seria, se não tivesse descoberto a verdade a tempo. Guardei aqueles recortes no meu esconderijo na igreja e decidi. Não podia desistir agora. Tinha que seguir com o plano, não só por mim ou pelas mulheres que já tinham morrido, mas pelo meu filho que ia nascer. Que tipo de mãe eu seria se deixasse uma criança ser criada por um monstro? Imagina o que ele poderia fazer se um dia a gente brigasse, se eu tentasse ir embora? Não, eu não podia arriscar. A Paulínia nasceu numa noite de chuva forte. Parto difícil, demorado, daqueles que a parteira chega a pensar que não vai dar certo. Mas ela veio ao mundo com um choro forte, decidido. Quando puseram ela no meu colo, tão pequenininha, tão indefesa, soube na hora que tinha feito a escolha certa. Olhando para aquela pessoinha que dependia de mim para tudo, entendi que precisava continuar, agora ainda mais. Não era mais só por mim ou pelas outras, era por ela. Os primeiros meses foram uma loucura. A Paulínia tinha problema de saúde. Nasceu com um sopro no coração que só foi melhorar depois dos 3 anos. Isso atrasou meus planos, porque toda a minha energia ia para cuidar dela. O Augusto, no começo, era pai dedicado. Trocava fralda, levantava de noite quando ela chorava, parecia babão pela menina. Às vezes eu quase me enganava, quase acreditava que ele podia ser uma pessoa boa. Mas conforme a Paulínia foi crescendo, comecei a notar coisas que me gelavam o sangue. O jeito que ele olhava para ela, às vezes, intenso demais. Como insistia em dar banho nela quando chegou uma certa idade, mesmo ela já conseguindo se limpar sozinha.
como brigava quando eu botava roupa de menino nela, dizendo que filha dele tinha que ser feminina. Era uma coisinha pequena, que talvez outra pessoa nem notasse, mas com tudo que eu já sabia sobre ele. A Paulínia tinha acabado de fazer 7 anos quando aconteceu o ponto de virada. Eu tinha ido na venda comprar pão e voltei mais cedo que o costume, porque encontrei com a comadre Teresa no caminho e ela já tinha comprado para mim. Entrei sem fazer barulho. Sempre entrava assim, parte do meu jeito vigilante de viver. A porta do banheiro estava entreaberta e a Paulínia estava tomando banho. O que me gelou foi ver o Augusto parado na frente da porta, olhando pela fresta. Não era olhar de pai cuidando da filha. Era o mesmo olhar que ele dava para mim quando a gente começou a se aproximar. O mesmo olhar que devia ter dado para Maria das Dores, para Cristina, para todas as outras. Um olhar de predador. Naquele momento, a raiva que senti foi tão grande que quase avancei nele ali mesmo, com as próprias mãos. Mas me controlei. Ele não percebeu o que eu tinha visto. Fiz barulho de propósito, como se tivesse acabado de chegar, e ele saiu de perto da porta na hora. Naquela noite, não consegui dormir. Sabia que o tempo estava acabando. Tinha que agir. E rápido. O programa da rádio ia acontecer em 2 semanas. Passei esses dias juntando tudo que tinha, organizando as provas. Tinha o diário da Maria das Dores, as páginas do diário da Cristina, a gravação da conversa sobre o Genivaldo, os recortes de jornal, as anotação do seu Romero sobre as mudanças de nome e cidade. Não era a prova definitiva, mas era o suficiente para plantar a dúvida, para fazer as autoridades investigarem de verdade. Na véspera do programa, deixei tudo pronto numa pasta escondida no forro da igreja. Já tinha conversado com o padre, inventando que ia contar a história da minha superação depois do Genivaldo, como eu tinha reconstruído minha vida. Já tinha combinado com a dona Isolda de ficar com a Paulínia enquanto eu ia na rádio, tudo planejado nos mínimo detalhe. No dia, me arrumei como se fosse para missa, vestido comportado, cabelo preso, nada que chamasse atenção. Meu coração batia tão forte que achei que ia desmaiar. O Augusto estava na oficina, era seu horário normal de trabalho. Ele sabia que eu ia na rádio, mas achava que era só para contar história de costureira, coisa boba. Não fazia ideia do que estava por vir. A rádio ficava numa casinha simples perto da praça principal. Cheguei um pouco antes do programa começar, com minha pasta debaixo do braço. O locutor, seu Getúlio, me recebeu todo animado. Era um programa ao vivo, Histórias de Nossa Gente, que passava toda quinta-feira. As pessoas da cidade ouviam bastante. Quando o programa começou, seu Getúlio me apresentou como a costureira que superou grandes dificuldades. Comecei falando da minha infância, da morte da minha mãe, do meu pai alcoólatra. Depois contei um pouco sobre o Genivaldo, os abusos que sofri. Até aí, nada que a cidade já não soubesse ou desconfiasse. Então chegou a hora da virada. Falei, mas a história que vim contar hoje não é sobre o Genivaldo. É sobre o homem que matou ele. O homem com quem sou casada até hoje. O homem que matou pelo menos mais 5 mulheres que eu saiba. Houve um silêncio na rádio. O seu Getúlio ficou branco que nem papel. Acho que ele pensou que eu tinha enlouquecido, mas não dei tempo para ele me interromper. Abri a pasta e comecei a mostrar as provas, lendo os diários, as datas, os nomes. Falei da Maria das Dores, da Cristina, das outras mulheres dos recortes. Falei do que tinha ouvido na noite do assassinato do Genivaldo. Falei de tudo, sem parar para respirar, com medo que me cortassem. No meio da minha fala, a porta do estúdio abriu com violência. Era o Augusto. Alguém devia ter avisado ele, ou talvez ele estivesse ouvindo a rádio no trabalho. Estava vermelho de raiva, os olhos quase saltando da cara. — O que você tá fazendo, sua louca? Ele gritou, avançando na minha direção. O seu Getúlio tentou se meter na frente, mas o Augusto empurrou ele com força. Agarrou meu braço com tanta força que deixou marca e tentou me arrastar para fora. Mas eu não ia embora, não agora. Aumentei a voz e continuei falando, mesmo com ele me puxando. Tá vendo como ele é? Imagina o que fez com as outras. Maria das Dores, Cristina, Eliane. Quando falei o nome da Eliane, uma das mulheres dos recortes que eu não tinha mencionado até então,
O Augusto congelou. Como você sabe da Eliane? Ele perguntou, se esquecendo por um momento que estávamos ao vivo, que toda Taubaté estava ouvindo. Porque achei os recortes, respondi, olhando direto nos olhos dele. Achei tudo, os diários, as cartas, as notícias de jornal, sei de todas elas. Sei o que você fez com o Genivaldo, sei o que ia fazer comigo também, mais cedo ou mais tarde. Foi quando ele cometeu o erro fatal. Tentando se defender, acabou confessando. Você não entende nada. Eu livrei você daquele bêbado inútil, eu salvei você. As outras não mereciam viver, eram mulheres à toa. Mas você era diferente. O estúdio ficou em silêncio absoluto. O Augusto percebeu o que tinha feito e tentou consertar. Quer dizer, você tá inventando tudo isso. Tá louca, delirando? Nunca fiz mal a ninguém. Mas era tarde demais. Ele tinha cavado a própria cova com a língua. O seu Getúlio, que tinha conseguido chegar até o telefone durante a confusão, já tinha ligado para a polícia. Em poucos minutos, a delegacia inteira estava lá, incluindo o delegado novo que tinha assumido depois que o antigo aposentou. O resto é história que Taubaté inteira conhece. O Augusto foi preso ali mesmo, no estúdio da rádio. No começo, continuou negando tudo, dizendo que eu tinha inventado, que era doente da cabeça. Mas as provas eram fortes demais. A polícia foi na nossa casa e encontrou mais coisa que nem eu sabia que existiam. Um álbum com foto das vítimas, objeto pessoal que ele guardava como lembrança. O golpe final veio quando a polícia resolveu escavar um terreno que ele tinha comprado nos arredores da cidade, onde dizia que ia construir nossa casa nova um dia. Encontraram osso humano de pelo menos 3 pessoas diferentes. Não dava mais para negar. O Augusto pegou prisão perpétua, uma das penas mais pesadas que já se viu por estas bandas. A justiça tinha sido feita, mas a que preço? Quantos anos da minha vida eu perdi nessa missão? Quantas noites sem dormir, quanto medo, quanta humilhação. E pior, eu tinha colocado minha própria filha em perigo. Se tivesse percebido um pouquinho mais tarde as intenções dele com a Paulínia. Às vezes, nas noites mais silenciosas, ainda me pergunto, fiz certo em esperar tanto tempo? Devia ter denunciado no primeiro indício, mesmo sem prova suficiente? Sacrifiquei ano da minha vida e coloquei minha própria filha em risco para garantir que ele pagasse por todos os crimes, não só por um. Se fosse você sentada nesta cadeira de balanço naquela época, o que teria feito diferente? Teria encontrado outro caminho ou nem teria coragem de seguir o meu? Me conta nos comentários o que faria se estivesse no meu lugar. Depois que o Augusto foi preso, minha vida mudou completamente. No dia seguinte ao programa da rádio, não conseguia nem sair na rua de tanta gente que vinha bater na porta, querendo saber mais detalhes, oferecendo ajuda ou só por curiosidade mesmo. O telefone da vizinha, que eu usava de vez em quando, não parava de tocar. Até Jornal de São Paulo mandou repórter para fazer matéria. Taubaté inteira ficou dividida. Metade da cidade me chamava de heroína, dizia que eu tinha sido corajosa, que tinha livrado eles de um monstro. A outra metade me olhava de rabo de olho, cochichava que eu era manipuladora, que tinha armado tudo aquilo só para me livrar do Augusto, que as provas eram forjadas. Tinha até quem dissesse que eu tinha inventado história porque ele queria me largar. Imagina! Como se ele fosse o coitadinho da história. Os primeiros meses foram de turbulência pura. Tive que depor várias vezes, contar e recontar a mesma história, mostrar as provas, identificar as vítimas a partir de foto antiga. Foi um inferno, mas pelo menos a Paulínia ficou protegida de tudo isso. A dona Isolda, minha vizinha que já estava me ajudando antes, cuidou dela enquanto eu resolvia essas coisas. O pior foi quando a família do Augusto apareceu. Uns primos de cruzeiro que nem sabiam direito quem ele era, mas vieram atrás de herança. Queriam a casa onde a gente morava, queriam até a guarda da Paulínia, dizendo que eu não tinha condição psicológica de criar ela. Foi uma briga feia na justiça, mas no fim ganhei. A casa ficou para mim e para minha filha, como devia ser. Mas sabe como é cidade pequena, né? Logo outro escândalo aconteceu.
O filho do prefeito que fugiu com o dinheiro da prefeitura, uma história dessas, e as pessoas foram esquecendo. Eu já não era mais a sensação do momento, era só a mulher que denunciou o marido assassino. Isso foi bom, porque pude começar a reconstruir minha vida aos pouquinho. Com o dinheirinho que tinha guardado e mais uma ajudinha do seu Romero, que foi um anjo na minha vida até o fim dos dias dele, consegui abrir um ateliê de costura próprio. Era pequeno, só uma salinha nos fundos da minha casa, mas pelo menos não precisava mais trabalhar para os outros. As clientes foram aparecendo, primeiro as curiosas, depois as que gostavam mesmo do meu trabalho. Me especializei em vestido de festa e roupa de primeira comunhão. Tinha mão boa para isso, bordado delicado, acabamento fino. Aos pouquinho, fui criando uma clientela fiel. As madame de Taubaté, que antes nem olhavam na minha cara, agora vinham todas mandar fazer roupa comigo. Acho que virou até meio que moda, sabe? Ah, esse vestido é da Hilda. Falavam como se eu fosse alguma estilista famosa e não uma simples costureira que aprendeu com a mãe. O dinheiro não era muito, mas dava para criar a Paulínia com dignidade. Ela nunca passou necessidade, sempre teve material escolar, roupa limpa, comida na mesa. Estudou em escola pública, mas das boas. Era uma menina inteligente, dessas que pega as coisas no ar. Puxou a mim nesse sentido, porque o Augusto podia ser muita coisa, mas esperto não era. Esperto não faz as besteiras que ele fez. Uma das decisões mais difíceis que tomei foi sobre o que contar para ela. Quando pequena, ela sabia só que o pai tinha feito coisa ruim e estava preso. Conforme foi crescendo, ia perguntando mais, querendo saber detalhe. Resolvi que ia contar toda a verdade quando ela tivesse idade suficiente para entender, nem antes, para não traumatizar, nem depois, para ela não descobrir por outra pessoa. Quando ela completou 15 anos, sentei com ela nessa mesma varanda e contei tudo, do começo ao fim. Como conheci o Genivaldo, os abusos que sofri, como o Augusto apareceu na minha vida, como descobri quem ele realmente era, o plano que armei, tudo. Ela ouviu sem interromper, séria como nunca tinha visto. No final, me abraçou forte e disse: "Mãe, a senhora é a pessoa mais corajosa que conheço." A partir desse dia, parece que a gente ficou ainda mais unida. A Paulínia passou a me ajudar no ateliê depois da escola, aprendeu a costurar quase tão bem quanto eu. Quando terminou os estudos, pensou em fazer faculdade, mas acabou se apaixonando pelo Alessandro, um rapaz bom, filho de italiano que trabalhava na fábrica de alimento que tinha aberto aqui. Eles se casaram, ela com 20 anos. Fiquei com medo no começo, claro. Depois de tudo que vivi, como não ter? Mas o Alessandro não tinha nada a ver com o Genivaldo ou o Augusto. Era calmo, trabalhador, respeitava a Paulínia como igual. Logo eles tiveram o Carlinhos, meu netinho que hoje já tá com 10 anos. Um molequinho esperto, a luz da minha vida. Quando a Paulínia e o Alessandro se mudaram para casa própria, há uns 10 anos, o Carlinhos ficava mais aqui comigo do que lá. Até hoje passa os fins de semana na casa da avó. Com o tempo, consegui encontrar uma rotina, uma normalidade que nunca achei que ia ter. Acordo cedo, cuido das minhas plantas, faço meu crochê, recebo as clientes que ainda aparecem, mesmo eu estando meio aposentada. O verdadeiro luxo é poder dormir sem medo, sabe? Deitar a cabeça no travesseiro sem ficar escutando cada barulhinho, sem tremer quando a porta range. Poder ir e vir sem dar satisfação. Comer o que quero na hora que quero. Assistir o programa que gosto. Parece pouco para quem nunca perdeu isso, mas para mim é um tesouro. Quando me perguntam se nunca pensei em casar de novo, até dou risada. Homem na minha vida só o Carlinhos, meu neto. Tive oferta, viu? Mesmo mais velha, viúva com filha, ainda apareceu pretendente. O seu Bernardo da mercearia ficou viúvo e veio com conversa. O Jair, que era motorista de ônibus, também tentou se aproximar, mas nunca quis saber. Já tinha provado dessa fruta 2 vezes e as 2 foram podre. Preferi ficar sozinha mesmo, dona do meu nariz, sem ter que agradar homem nenhum. Foi engraçado como, com o passar dos anos, as pessoas da cidade começaram a me ver diferente. De criminosa ou louca, virei meio que uma conselheira, sabe? Mulher com problema começaram a me procurar.
No começo era só para ajustar uma roupa, fazer uma bainha, mas logo percebi que vinham mesmo era para desabafar, para pedir conselho. Fama de mulher que não leva desaforo para casa corre longe. Dona Hilda, meu marido tá me tratando mal, o que eu faço? Dona Hilda, acho que minha filha tá apanhando do noivo. Dona Hilda, como a senhora teve coragem? Não sou nenhuma psicóloga, nem tenho estudo, mas sei ouvir. E principalmente sei dizer quando uma coisa não tá certa. Quantas moças encaminhei para a delegacia, para assistência social, às vezes até para fora da cidade quando o negócio estava feio mesmo. Acho que essa foi a maior transformação. De vítima, virei sobrevivente. E de sobrevivente, virei conselheira. A Paulínia brinca que eu devia cobrar por consulta, de tanta gente que vem aqui pedir orientação. Mas como é que vou cobrar? Sei bem o que é não ter para onde correr. Se tenho como ajudar, ajudo e pronto. O impacto disso tudo na comunidade foi maior do que imaginei. Depois do caso do Augusto, a forma como Taubaté tratava a denúncia de abuso mudou bastante. O delegado novo, que assumiu depois do velho aposentar, levava a sério quando mulher ia lá reclamar. A assistência social criou um grupo de apoio às vítimas. Até a igreja, que antes dizia para a esposa aguentar sua cruz, começou a encaminhar os casos graves para a autoridade. Não vou dizer que é perfeito hoje em dia, longe disso. Ainda tem muito machismo, muito abuso que fica escondido. Mas pelo menos agora, as mulheres sabem que podem falar, que alguém vai ouvir. Isso já é uma mudança, e tanto para uma cidade do interior, que na minha época de moça, tratava a mulher como propriedade do marido. Levei muito tempo para me reconciliar com meu passado, com as escolhas que fiz. Por anos me perguntei se tinha feito certo, se devia ter denunciado o Augusto antes, se devia ter arriscado menos. Será que precisava mesmo casar com ele? Será que não bastava ter juntado algumas provas e ido direto na polícia? Será que valia a pena ter arriscado a segurança da minha filha daquele jeito? Não tenho resposta definitiva nem hoje. Fiz o que achei que precisava fazer naquele momento, com o que eu sabia e o que eu podia. As escolhas foram imperfeitas, sim, mas necessárias. Se eu tivesse ido na polícia antes, sem prova suficiente, talvez o Augusto tivesse escapado e feito coisa pior. Não dá para voltar atrás e tentar outro caminho para ver se dava certo. Hoje aceito que a vida é assim mesmo. A gente faz o melhor que pode com as cartas que recebeu. Nem sempre é bonito, nem sempre é certo, mas é o que temos. Como dizia minha mãe, quem não tem cão, caça com gato. Foi o que fiz, cacei com as armas que tinha. E no fim, o monstro foi preso, vidas foram salvas, minha filha cresceu bem. Isso que importa. Aprendi que justiça nem sempre vem de quem deveria trazê-la. Às vezes, tem que vir da gente mesmo. Não tô dizendo para ninguém fazer o que eu fiz. Cada caso é um caso. Hoje tem mais recurso, mais apoio. Mas naquela época, era eu por mim e pronto. Quando o sistema falha, quando ninguém te protege, você tem que encontrar seu próprio caminho. Com a idade, fui aprendendo a resumir em poucas palavras o que levei uma vida para entender. Uma das coisas que sempre digo para as mulheres que vêm aqui é: mulher é como água. Pode contornar pedras, pode desgastá-las lentamente, ou pode, quando necessário, formar uma onda e derrubar tudo. Cada uma escolhe seu jeito, conforme a necessidade e a urgência. Eu precisei ser onda, porque não tinha tempo para desgastar pedra aos pouquinho. Outras podem escolher caminho diferente. Meu ateliê de costura já não funciona como antes. As mãos não ajudam mais tanto, a vista cansou. Mas ainda faço uns remendinho, um ajuste ali e aqui. A casa onde crio a Paulínia é essa mesma onde estamos. Simples, mas arrumadinha, do jeitinho que gosto. As plantas que vejo daqui, da cadeira de balanço, plantei com minhas próprias mãos. A jabuticabeira do fundo já estava aqui quando me mudei, mas as rosas, as margarida, o pé de manjericão, tudo isso é fruto do meu trabalho. É uma vida simples, de mulher simples, sem luxo, sem grandeza. Mas é uma vida que conquistei com minhas próprias mãos, sem dever favor a homem nenhum. Uma vida que, apesar de todo o sofrimento que já passei, me dá mais alegria que tristeza. Vejo minha filha bem casada,
meu neto crescendo forte e esperto, as plantas florescendo no quintal, e penso, valeu a pena. Se pudesse voltar no tempo e dar um conselho para Hilda jovem, aquela menina de 19 anos que se casou com o Genivaldo, achando que tinha tirado a sorte grande, sabe o que eu diria? Confie mais em você mesma. Não precisa de homem nenhum para te completar. E se algo parece bom demais para ser verdade, provavelmente é. Tem gente que acha que toda mulher precisa de um homem do lado para ser feliz, para estar completa. Que besteira! Se for um companheiro de verdade, que traz mais alegria que dor, que soma em vez de diminuir, ótimo. Mas se não for assim, melhor ficar só. Aprendi isso da maneira mais dura possível, mas aprendi. Eu sou Hilda Soares da Costa, tenho 82 anos, e essa história que contei sentada nesta cadeira de balanço ficou guardada dentro de mim quase uma vida inteira. Hoje estou aqui, no mesmo quintal onde criei minha filha sozinha, para que outras mulheres saibam que sempre tem um caminho, mesmo quando todas as portas parecem fechadas. Se você quer ouvir mais história de outra senhora que, como eu, transformaram cicatriz em lição, se inscreve no canal Sabedoria da Vovó. Cada ruga no nosso rosto é um capítulo de uma história que talvez possa iluminar a sua. Como sempre digo para minha neta quando ela vem me visitar, a única companhia que ninguém pode tirar de você é a sua própria, então faça dela a melhor possível.